E se eu te dissesse que o segredo para uma vida longa de verdade não é só sobre quantos anos a gente vive, mas sobre a qualidade desses anos? Hoje, a gente vai mergulhar na ciência da longevidade saudável e entender como envelhecer com vitalidade não é um sonho distante. Na verdade, é uma meta que está totalmente ao nosso alcance. Mas sabe, fica aquela pergunta no ar. Será que viver mais é só uma questão de colecionar aniversários? A verdadeira longevidade, aquela que a gente busca com qualidade de vida, é um conceito bem mais profundo que isso. Imagina só o nosso corpo como se fosse uma orquestra sinfônica. Cada sistema, cada órgão é um instrumento diferente. E para a música da vida sair harmoniosa e durar bastante, todos eles precisam estar afinados, tocando em sincronia, e a melhor parte, nós podemos ser os maestros dessa orquestra. E para conduzir essa sinfonia toda, a nossa partitura tem 4 movimentos principais, 4 pilares: o treino inteligente, a nutrição estratégica, o descanso reparador e, claro, o equilíbrio hormonal. Vamos entender como cada um deles ajuda a afinar o nosso corpo para a longevidade. Ok, vamos mergulhar no primeiro pilar, o treino inteligente. Olha, exercício é muito mais do que só queimar calorias, viu? Ele funciona como um sinalizador poderoso para as nossas células. É um estímulo que fala direto com os nossos genes para eles se manterem jovens e ativos. Um dos maiores fantasmas do envelhecimento se chama sarcopenia. É um nome meio técnico, mas que significa basicamente a perda de massa e de força muscular que acontece com o tempo. E isso, infelizmente, é um dos indicadores mais fortes de mortalidade em idosos. E a velocidade com que isso acontece é bem preocupante. Depois dos 40 anos, as pesquisas mostram que a gente perde mais ou menos 8% da nossa massa muscular a cada década. É um declínio que acontece em silêncio, mas que tem consequências gigantescas. Então, como é que a gente luta contra isso? Com um combo poderoso. Primeiro, a musculação, que é tipo um seguro de vida para os músculos, conseguindo reverter esse declínio lá no nível molecular. E em segundo, o HIIT, aquele treino intervalado de alta intensidade, que funciona como um reset para as usinas de energia das nossas células, as mitocôndrias. Agora, vamos para o segundo pilar, nutrição estratégica. A comida que a gente come não é só energia, não. É a matéria-prima que o corpo usa para construir e regular absolutamente tudo, especialmente os nossos hormônios. Uma abordagem muito interessante é a dieta cetogênica. Como dá para ver no gráfico, ela basicamente vira a pirâmide alimentar de cabeça para baixo. Quando a gente ensina o corpo a usar gordura como combustível em vez de açúcar, a gente não só muda a fonte de energia, mas também ativa mecanismos celulares ligados à longevidade e à redução da inflamação. E existem diferentes estratégias, claro. A cetogênica é fantástica para quem busca um controle metabólico mais rápido. Já uma abordagem mais restrita, como a carnívora, que foca só em produtos de origem animal, tem se mostrado muito eficaz em casos de inflamação severa ou doenças autoimunes. O ponto-chave aqui é sempre a individualização. E aqui a gente precisa quebrar um mito gigante. A gordura não é a vilã. Muito pelo contrário. Hormônios essenciais como testosterona e estradiol são feitos a partir do colesterol, que vem de gorduras de qualidade. Sem alimentos como esses da lista, a produção hormonal simplesmente despenca. Eles são literalmente os tijolos da nossa orquestra hormonal. Vamos ao terceiro pilar, o descanso reparador. Dormir não é tempo perdido, gente. É o momento em que o corpo faz a faxina, a manutenção, os reparos. É a base de toda a regeneração celular. E aqui existe uma batalha constante no nosso corpo: cortisol versus melatonina. O cortisol, que é o hormônio do estresse, quando ele está sempre alto, ele literalmente destrói o corpo por dentro, quebrando o músculo e acumulando gordura. Já a melatonina, por outro lado, é quem rege todo o ciclo de reparo do corpo. Eles são opostos. E o estresse crônico é tão problemático que ele causa um fenômeno conhecido como roubo do cortisol. O corpo fica tão focado, tão desesperado para produzir cortisol, que ele rouba a matéria-prima que seria usada para fabricar outros hormônios super importantes. Ou seja, o estresse não só adiciona um problema, ele sabota as soluções. E é durante o sono profundo que a verdadeira mágica acontece. Primeiro, o corpo libera o hormônio do crescimento, o famoso GH, para reparar os tecidos. Ao mesmo tempo, o cérebro ativa o seu próprio sistema de limpeza, o sistema linfático, que faz uma varredura de resíduos tóxicos, como aquela proteína beta-amiloide, que está ligada ao Alzheimer. Dormir bem é a melhor neuroproteção que existe. Isso nos leva direto ao quarto e último pilar, o equilíbrio hormonal.
Se o corpo é a nossa orquestra, os hormônios são os próprios maestros, regendo o ritmo e a intensidade de quase todos os processos que acontecem dentro da gente. E essa citação aqui muda completamente a perspectiva. A ideia que a gente costuma ter é que a queda dos hormônios é só uma consequência do envelhecimento. Mas a ciência moderna está mostrando que talvez seja o contrário. É a queda dos hormônios que acelera o nosso processo de envelhecimento. E quando uma reposição hormonal é necessária, a estrutura da molécula é tudo. Os hormônios bioidênticos são como uma chave perfeita para a fechadura da célula, porque eles têm a mesmíssima estrutura que o corpo produz. Já os hormônios sintéticos têm uma estrutura alterada. É como uma chave que até abre a porta, mas o encaixe não é perfeito, e isso pode levar a efeitos colaterais. E quem são esses maestros essenciais da nossa orquestra? A gente tem a testosterona, regendo a nossa força, disposição, o estradiol, que protege nosso coração e cérebro, a progesterona, afinando o nosso sono e o equilíbrio emocional, e os hormônios da tireoide, que são como um metrônomo, ditando o ritmo de todo o nosso metabolismo. E agora, chegamos ao grande final, a Sinfonia da Longevidade. É hora de integrar tudo isso. Nenhum desses pilares funciona sozinho, isolado. Eles se apoiam, um potencializa o outro. Então, por onde começar? Com passos práticos imediatos. No treino, que tal começar com musculação umas 2 ou 3 vezes por semana? Na nutrição, vamos trocar os carboidratos ruins por gorduras boas. No descanso, criar uma rotina de sono e tratar ela como algo sagrado. E nos hormônios, o primeiro passo é sempre fazer exames completos com um profissional qualificado para te orientar. O ponto mais importante é este. Não se trata de ser perfeito da noite para o dia. Se trata de ter um plano e ser consistente. O convite é olhar para a própria vida e identificar qual desses pilares está mais desafinado no momento, e começar por ele. E para encerrar, a pergunta final volta para quem rege a orquestra. Dentro dessa orquestra pessoal, qual instrumento precisa de mais atenção agora? Qual deles vai começar a ser afinado hoje? Para garantir que essa sinfonia toque por muitos e muitos anos com a melhor qualidade possível. A decisão começa agora.